prazer poder adentrar no seu lar mais uma vez. E desta feita, nós mudamos aqui o nosso painel. Continuamos no culto da família, porém, na direção da Missão Mulher. Então, eu estou muito feliz, agradecida a Deus por você estar abrindo as portas do seu lar para, juntamente conosco, oferecermos a Deus um culto a Ele. Então, eu quero já que você reúna a sua família aí, chame os meninos, o pai chame os filhos, a mãe, e reúna aí a família para nós juntos meditarmos na palavra de Deus e recebermos dele tudo que ele tem para nós neste momento. E eu quero já começar o programa orando com você. Grande e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Eu quero te pedir as tuas bênçãos, Senhor amado, sobre este culto, que o nosso telespectador, aí onde ele está, ele possa ser alcançado, Senhor, pela tua mão, que a tua palavra possa penetrar nos corações, que nós apenas sejamos o instrumento que tu vais usar neste momento. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Você tem uma Bíblia aí ao seu alcance? Abra aí conosco, reúna a sua família e vamos ler a palavra de Deus junto. Porque, como eu sempre falo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Então, agora é a hora de nós ouvirmos a voz de Deus. Abra conosco no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 34, e vamos à leitura da palavra de Deus. Tem por tema: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram a Genezaré. Que palavra maravilhosa, né? A palavra de Deus falando conosco sobre tempestades. Então eu quero te dizer como vencer as tempestades. Tempestades é uma coisa que ninguém gosta de passar. Eu não gostaria de passar, você não gostaria de passar, mas eu quero te dizer que nenhum de nós, nem eu e nem você, telespectador, está isento de passar por uma tempestade. Eu não sei que tempestade você está passando. Existem muitas tempestades, né? Tempestades no mundo espiritual. Talvez você esteja neste momento nos assistindo, né? E está pensando: que tempestade, que luta, como eu vou vencer? Mas eu quero te dizer que nesta hora Deus está falando com você. E eu quero te dizer que neste texto que acabamos de ler, Jesus nos ensina alguns princípios para enfrentarmos as tempestades da vida e sairmos vitoriosos. Eu sei que você que está enfrentando esta tempestade
vai sair dela em nome de Jesus mais do que vitorioso. Então eu quero te dizer que o primeiro princípio aqui ensinado por Jesus, ele mesmo diz assim: despediu a multidão. Muitas vezes é preciso nós nos afastarmos diariamente da multidão de tarefa que nos cerca. Às vezes são tantas coisas durante o dia, tantas tarefas, tantas ocupações. É a mãe que tem que levar o filho para o colégio, é o pai que tem que trabalhar, também a mãe que tem que trabalhar, é os gabinetes pastorais cheios de pessoas para atender, os consultórios médicos, são as multidões de tarefas que muitas vezes estão nos sufocando. E eu não sei qual é esta multidão de tarefa que está te incomodando aí, mas o Senhor aqui, ele diz assim: e despediu a multidão. Tem hora que é hora de ficar perto da multidão, mas existe um momento que você tem que se afastar um pouco e despedir a multidão. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio que eu aprendo aqui nesta palavra do Evangelho de Mateus, do capítulo 14, que Jesus ficou a sós para orar. Tire tempo para estar a sós com Deus. Quantos minutos você passa conversando com Deus? Quanto tempo faz que Ele está com saudade da tua oração? Jesus, o Filho de Deus, ele ficou a sós para falar com Deus. Nós precisamos tirar tempo para estar a sós com Deus, porque se Jesus, o Filho de Deus, precisou ter o seu momento a sós com Deus, quem sou eu? Quem é você que não está tão ocupado que não tem um tempinho na sua agenda para sair um pouco do meio da multidão e ficar a sós conversando com Deus? Deus está com saudade da sua oração. Meu irmão, meu amigo que nos assiste neste momento, tire um tempo para estar a sós com Deus, porque se você ficar a sós com Deus, orando, falando com Ele, com certeza você vai vencer esta tempestade que veio sobre você de maneira inesperada. Porque quando você não esperava, aconteceu. Quem sabe um acidente na família, quem sabe uma enfermidade, quem sabe uma separação conjugal. Eu não sei qual é o teu estado neste momento, qual é a tempestade que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer que você precisa parar um pouco e tirar um tempo para que você fique a sós com Deus. E Jesus nos ensina aqui que ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte para orar. Já era tarde, já era o final da tarde. Eu creio que na primeira vigília, no calendário judaico, é dividido em 4 partes, são 4 vigílias, né, que o dia tem. E na primeira vigília, a Bíblia diz que na primeira vigília, Jesus manda que eles vão no barco, que eles atravessem o mar. E Jesus, já sabendo de tudo, porque ele é onisciente, nada foge do seu controle, ele sabe de todas as coisas, eles mandam os discípulos irem e acontece essa tempestade. E ele sobe ao monte para falar com Deus. Qual o significado espiritual do monte na Bíblia? É o lugar de encontro com Deus. É o lugar onde Deus revela a sua intimidade para os seus profetas. Foi no Monte Carmelo que Elias teve um encontro com Deus. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então foi no monte que Jesus foi buscar refúgio na presença do Pai. Ele foi orar no monte. E eu te convido, meu amigo, minha amiga, para que você suba ao monte, para que você possa falar com Deus, para que essa tempestade ela não venha destruir a tua família, a tua casa, os teus negócios, porque Deus, ele está só esperando um momento para ter uma intimidade com você.
para se dirigir a você, para falar com você. Eu expliquei aqui que quando abrimos a Bíblia, é a voz de Deus falando conosco, mas quando nós oramos, é nós falando com Deus. Então, Deus precisa de ter este momento a sós com você. Outra lição que eu aprendo, que Jesus aparece na 4ª vigília da noite. Queridos, não se preocupem, Jesus está chegando. A vitória está chegando, é na 4ª vigília da noite. Eu estava fazendo a conta. A primeira vigília da noite começava das 18, né, até as 21 horas. Depois das 21 às 0 horas, a segunda vigília. A terceira vigília das 21 às 3 da manhã. Né? E a 4ª vigília começava exatamente das 3 da manhã até as 6 da manhã. E o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero te dizer que está chegando a tua vitória, que o dia está raiando, que é na 4ª vigília que Jesus está chegando para te dar vitória sobre essa tempestade. Assim como ele deu vitória aos seus discípulos. Na 4ª vigília, ele aparece andando sobre as águas. Que coisa maravilhosa! Jesus caminhando sobre as águas e os seus discípulos olham aquilo e ficam apavorados, achando que era um fantasma. Mas, de repente, ele diz: tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Nesta hora, Jesus está dizendo a você, mulher, a você, homem, a você, papai, a você, mamãe, a você, jovem, a você que me assiste: tenha calma. Tenha paz, tenha bom ânimo, eu ainda estou no controle da situação. Eu controlo a natureza, sou eu que controlo. Este vento não vai te matar. Embora o vento esteja forte, embora o vento esteja soprando ao contrário, mas Deus ainda tem o controle da situação. Deus ainda tem o controle da tua família, dos teus negócios, da tua casa. Creia que o Senhor está trabalhando em teu favor. E o que eu aprendo também, que quando ele diz assim, Pedro, olha aquela situação, ele diz: mestre, se é você mesmo, manda eu ter contigo. Aí Jesus diz a Pedro: Pedro, vem, desce do barco, Pedro, e vem ter comigo. Nesse momento, o que eu aprendo aqui quando ele fala com Pedro? Ele diz: desce. Isso fala de humilhação. É hora, o mundo está passando por um problema, uma pandemia geral. O que é hora de nós fazermos? É hora de nós nos humilharmos e descer na presença de Deus. Era isso que ele estava dizendo: Pedro, desce do barco e vem. E Pedro desce do barco e vai caminhando sobre as águas, caminha sobre as águas. Que coisa sobrenatural, é o sobrenatural de Deus. Sinta aí na sua vida o sobrenatural de Deus. E Pedro vai andando por sobre as águas. O que eu aprendo com isto? Deus está acima dos teus problemas. Jesus caminha, Jesus é maior do que este problema que você está enfrentando. Caminha sobre os problemas. Olha para Jesus. E Pedro estava ali olhando para Jesus e caminhando sobre as águas. Que coisa maravilhosa, que coisa sobrenatural. Não tire os olhos de Jesus. Foque em Jesus, porque é dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua vitória. E quando Pedro estava ali com os olhos fitos em Jesus, acontece o sobrenatural, ele caminha sobre as águas. E eu te convido nesta hora a caminhar sobre as águas, a experimentar o sobrenatural de Deus. E no momento que Pedro estava ali com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, que é o dono de todo o poder nos céus e na terra, ele caminha sobre as águas. Mas quando Pedro, de repente, tira o foco de Jesus, olha para as circunstâncias, olha para o mar agitado, olha para o vento, e eu te convido nesta hora
Não tire os olhos de Jesus. Não importa as circunstâncias se são desfavoráveis. Não importa se o vento é contrário. Não importa se o vento está balançando o barco, mas este barco não vai afundar, porque Jesus está no controle da situação. E quando Pedro pensa que já vai afundar, aí Jesus estende a mão dele para Pedro, a sua mão poderosa. Eu quero te dizer nesta hora, meu amigo, minha amiga, que as mãos do Senhor Jesus, assim como foram estendidas para Pedro, e ele ergueu Pedro, ele te ergue nesta hora. Eu não sei, você pode dizer, não tem mais jeito para mim, mas o Senhor diz, tem jeito para ti. Ele estende a sua mão poderosa para ti nesta hora e diz, olha, eu te levanto, eu te tiro, aí você não vai perecer, você não vai morrer nesta fúria do mar, você não vai morrer afogado, porque eu estou no controle da situação. Olha aí as mãos poderosas de Deus te tirando desta situação, te dando força e te dizendo, eu te esforço, eu te ajudo, não tenha medo, eu estou contigo, bem aí ao teu lado. É a mão do Senhor estendida sobre ti. E tudo, na realidade, aconteceu naquele momento sobrenatural de Deus. E Jesus pega na mão de Pedro e disse, Pedro, por que você duvidou? E eu te digo, prezado telespectador, não duvide do poder de Deus. Ele tem o controle dessa situação. Não foque no problema, foque na bênção, foque em Jesus, porque Ele está acima de qualquer problema. Não importa as circunstâncias serem desfavoráveis. Eu sempre digo que Deus trabalha contra a lógica humana. Deus é o Deus das causas impossíveis. E operando Ele, quem impedirá? Ele diz assim, antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem poderá impedir? Então, ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida. Então, Jesus pega Pedro pela mão e estende as mãos dele para Pedro e salva Pedro, porque Pedro faz uma coisa. Ele clama por misericórdia. Pedro clama, e se você clamar, aí nesta hora Deus está pronto, com as suas mãos estendidas para te socorrer. Esta tempestade não vai te matar. O teu barco não vai afundar, porque Jesus está no controle da situação. Jesus chegou na 4ª vigília da noite e ele chegou para te abençoar. Jesus chegou para abençoar a tua casa. Jesus chegou para abençoar a tua família. E sabe, o texto aqui encerra dizendo que Jesus e Pedro entraram no barco. Quando Jesus entra no barco, o barco não afunda. E eu quero que você deixe nesta hora Jesus entrar no barco da tua vida. Deixa Jesus tomar o controle da situação, que este barco não vai afundar. O barco da tua vida, da tua família não vai perecer. O teu casamento não vai acabar. Os teus negócios não vão fracassar, porque Jesus chegou e estendeu suas mãos poderosas sobre a sua vida. E você clamou por misericórdia, assim como Pedro, e ele estendeu sua mão para ti. Então, quando Jesus entra no barco com Pedro, o que acontece? Tudo se acalmou. A tempestade passou, o vento se aquietou, porque Jesus entrou no barco. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta hora. O barco da tua vida não vai afundar. Os teus negócios não vão fracassar. O teu casamento não vai se acabar, porque Jesus entrou no barco. Nós vamos agora ouvir um belíssimo louvor, entoado pela Ana Júlia, né? Minha neta querida vai louvar ao Senhor, acompanhado pelo seu professor, Jones, né? Que é da Escola de Música. Então, nós vamos ouvir um louvor, né? Da Escola de Música, Arte Musical. O Jones, professor da Ana Júlia, vai acompanhá-la no violão. E a Ana Júlia vai louvar com o louvor Meu Barquinho. E você vai meditar neste louvor. E após este louvor, eu volto para nós orarmos juntos, para que você entregue o rumo da sua vida nas mãos do Senhor e, com certeza,
Se você abrir o seu coração e deixar Jesus tomar o rumo, o barco da sua vida não vai afundar. Ouçamos o louvor com a Ana Júlia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho estás, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho estás, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Agora nós queremos, você já ouviu esse louvor, se deleitou com este belíssimo louvor. Eu creio que este louvor falou no seu coração, falou na sua alma. Não perca a oportunidade, porque agora eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelos teus negócios. Faça como Pedro, clame por misericórdia, porque Jesus está com as suas mãos estendidas. E eu quero profetizar mais uma vez que o barco da tua vida não vai afundar, porque o barco onde Jesus entra não afunda. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada, Senhor amado, aos nossos corações. Eu oro, Senhor, por este homem, por esta mulher, por este pai, por esta mãe, por este jovem, por esta jovem, por esta criança, por este filho. Senhor, por este telespectador que está na tua presença agora. Muitos estão chorando, fazendo um concerto contigo nesta hora, Senhor. Entra no barco desta vida. Toma o controle desta situação. Perdoa os seus pecados, Pai. Escreve o seu nome no céu, no livro da vida. Escreve uma nova história, Pai. Entra no barco da sua vida, Pai. Eu te apresento, Senhor, estas vidas e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, né? E até ao próximo culto da família. E agora, na direção da Missão Mulher. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e os seus negócios. Fiquem na paz.